problemas, das nossas questões brasileiras aqui, dos três poderes, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco há 8 anos, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal. O primeiro dia de julgamento foi marcado pela leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, além da sustentação do subprocurador-geral da República, e também as defesas ali apresentaram os seus pareceres. A nossa colunista de judiciário, a Manuela Alcântara, esteve lá, acompanhou tudo e, claro, já está lá de volta para acompanhar o dia de hoje. Manu, não quero te segurar muito tempo não, mas vamos fazer esse resumão que é muito importante. É um julgamento parecido com o que a gente viu com a trama golpista, né? Pelo menos o mesmo esqueminha ali. Fala o relator, aí passa para a Procuradoria-Geral da República, depois vem as acusações e aí sim vem os votos, né? É sim, Nath, bom dia. É um julgamento bem parecido, né? Aqui o trâmite, o rito, né? Inclusive é a mesma turma, né? Lembrando que no julgamento de Jair Bolsonaro, lá em setembro do ano passado, a gente ainda tinha o ministro Luiz Fux aqui na primeira turma, sendo que ele deixou o colegiado em outubro do ano passado, logo depois de votar ali no núcleo 1, né? Contra a condenação, ele foi um voto divergente ali nessa ação de Jair Bolsonaro, e agora a primeira turma tem 4 ministros, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e o presidente da turma, Flávio Dino. Nath, hoje aqui é um dia de decisão, né? Aqui a forte expectativa é que os ministros cheguem à sentença, ao resultado, se eles vão condenar ou absolver aí os 5 acusados de mandar matar Marielle, né? Sendo aí que existem graus diferentes de acusação, sendo os irmãos Brazão aí no centro dessa acusação como os mandantes, né? Ali as cabeças que pensaram a execução de Marielle e Anderson. E aí o delegado, que era chefe da Polícia Civil à época do assassinato lá no Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, também aí como um responsável, acusado pela PGR de ser responsável por obstruir as investigações, e mais 2 pessoas, Robson e o outro acusado, de atuarem ali como cúmplices nesse caso, né? Então, hoje a família já está aqui, vai acompanhar novamente tanto a família de Marielle quanto a família de Anderson. Eles vão acompanhar diretamente aqui do plenário da primeira turma. A gente está chovendo aqui em Brasília, né? E a gente viu aqui já família chegando com guarda-chuva, o presidente da Embratur também, Marcelo Freixo, já chegou para acompanhar. Marielle foi assessora de Marcelo Freixo, eles eram muito amigos ali, né, na época do assassinato, e Marcelo Freixo também participou ali da CPI das milícias junto com Marielle. Então, já está aqui, as pessoas já estão prontas para acompanharem esse julgamento, que começa agora às 9h. E aí, Nath, tem uma expectativa que se estenda um pouquinho mais. A gente esperava que o julgamento terminasse por volta de meio-dia. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes abre aqui o julgamento com o voto dele. Deve ser um voto extenso, mas aí deve durar por volta de 1h30, mais ou menos, porque ele vai fazer as condutas, ele vai imputar ali as condutas de maneira separada, né? Um a um, ele vai falar sobre cada um dos réus, depois de ouvir a defesa, depois de ouvir a acusação, depois de toda a instrução do processo. O ministro Alexandre de Moraes vai trazer o voto dele como relator, impondo, né, condutas ali individuais, e depois os outros 3 ministros vão votar. E aí a gente já recebeu o informe aqui de que o plenário aqui do STF, que geralmente começa às 2h, vai atrasar e só deve começar às 3h hoje. Então, a gente tem a expectativa de que o julgamento se estenda um pouco mais do que o previsto. E também tem a expectativa da família falar aqui com a gente depois. Ontem a gente acompanhou aqui 2 coletivas, né? Tanto pela manhã, 8h da manhã, quanto à noite, às 19h, quando terminaram aqui as sustentações orais. A família conversou com a imprensa, falou
sobre a impressão dela, né, sobre a mãe de Marielle, falou sobre a questão da responsabilização, a Aniele Franco também falou, a viúva de Marielle também conversou conosco, a filha. Então, hoje a expectativa é que eles já comentem esse resultado, se os acusados de serem os mandantes foram condenados ou se eles foram absolvidos. Nath, eu queria encerrar esse assunto do julgamento para falar que às 3 horas essa sessão do plenário está marcada para decidir um outro caso muito importante. Você quer perguntar alguma outra coisa do julgamento para eu poder passar para que é a questão dos penduricalhos? Mas se você quiser tirar alguma dúvida... Muito rapidinho, Manu, para você encerrar o assunto Marielle Franco, a Manu tem uma belíssima circulação aí no Supremo, de muitos anos cobrindo, e também circula ali entre as equipes dos ministros. Queria saber se você tem um bastidor de como estão esses votos, né? Se os ministros... Porque assim, a gente viu na trama golpista votos muito longos. Tudo bem, era uma outra situação, né? Embora o rito muito parecido. Mas os ministros quiseram fazer os seus apontamentos, mesmo seguindo a relatoria, né, o voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes, também lá na trama golpista. Pelo que você vem escutando nos corredores, os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino vão apenas falar, acompanhe o relator, ou vão pontuar, mas isso realmente deve terminar perto da abertura do plenário, para daí sim eles partirem para a discussão dos penduricalhos, Manu? Nath, a gente espera votos muito fortes. Os votos devem ser, não deve ter nenhum voto, só acompanha o relator, porque esse é um caso emblemático, né? Não é um caso que ficou aqui somente pelo Brasil, foi um caso que repercutiu internacionalmente. Então, os ministros vão querer impor aqui o posicionamento deles, eles vão falar. Acabou de chegar aqui a viúva de Marielle, está passando aqui a família, e aí a imprensa se movimentou aqui para poder fazer a imagem, né? O Marcelo vai trazer aqui para a gente um pouquinho da imagem dos integrantes do Instituto Marielle entrando ali na primeira turma. Tá chegando agora, como eu falei antes, está chovendo aqui em Brasília, o trânsito estava muito forte, então as pessoas estão chegando já no horário bem pertinho de começar o julgamento. Mas, Nath, os votos não devem ser longos, como foram no julgamento de Jair Bolsonaro, que a gente teve votos aí de 4 horas, né? O voto do ministro Fux foi ali, chegou a entrar à noite. Então, hoje a gente espera votos fortes, mas não devem ultrapassar aí 1 hora, né? Até pela perspectiva de começar agora às 9h, terminar ali por volta das 2h, não daria tempo dos 4 ministros fazerem votos tão extensos. É uma expectativa, né? Assim, não dá para a gente cravar, mas o que circula aqui, o que a gente conversa com as pessoas é que todos os ministros votam hoje, o relator, os outros 3 ministros, e já modulam ali as penas se os acusados forem condenados, e que hoje já tem uma sentença aqui desse julgamento. Perfeito. E penduricalhos muito rapidinho, aí você sai correndo lá para a sessão, Manu. Tá ótimo. Eu vou chegar na hora ainda, Nath, vai dar tempo. Então pronto. Nath, a gente está acompanhando aí essa questão dos penduricalhos, né? Logo quando o ministro Flávio Dino deu, no começo do mês ainda, uma decisão suspendendo esses penduricalhos. O que são esses penduricalhos, Nath? É tudo aquilo que ultrapassa o teto constitucional. O teto constitucional hoje, ele tem como base o salário dos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal, está em 46 mil e pouquinho ali. E esses penduricalhos têm ultrapassado, ainda mais quando a gente fala do judiciário mesmo, Nath, eu acho que é o principal ponto, né? Os servidores aí dos 3 poderes, alguns têm chegado a salários de 150 mil mensais. Então isso tem gerado ali uma distorção. E o ministro Flávio Dino deu essa decisão, dizendo que esses penduricalhos, determinando que esses penduricalhos, o pagamento deles fosse suspenso. Depois, o ministro veio ali uma votação na Câmara dos Deputados, né, querendo impor ali alguns adicionais também. O presidente Lula vetou esses penduricalhos da Câmara
E o ministro Dino deu uma segunda decisão, dizendo que ali a Câmara não poderia fazer novas leis que impusessem novos penduricalhos. Hoje, essas duas decisões do ministro Flávio Dino vão a plenário, porque foram decisões monocráticas, Nath. As decisões monocráticas de um ministro só, né? Então, agora, o plenário, com os 10 ministros, vai referendar ou não essa decisão do ministro Flávio Dino. E esse referendo, Nath, acontece justamente no momento que ontem o ministro Fachin, presidente aqui do STF, convocou uma reunião com o presidente do Congresso, com o presidente da Câmara, para poder tratar desses penduricalhos, né? Falar o que poderia ser feito. E porque houve grande repercussão entre os servidores. E eles decidiram que vão criar uma regra de transição para poder impor essa decisão do ministro Flávio Dino. Então, essa decisão de hoje no plenário, ela é muito esperada. A gente tem a expectativa, eu conversei com alguns ministros, conversei com alguns interlocutores aqui no STF, a expectativa é que seja referendado, as duas liminares do ministro Flávio Dino sejam referendadas pela suspensão dos penduricalhos e também pela proibição de se criar novos penduricalhos, né? E no meio disso tudo vai ter o referendo. O ministro Gilmar Mendes também, anteontem à noite, deu uma decisão suspendendo também o pagamento de verbas indenizatórias que não estivessem previstas em leis aprovadas pelo Congresso. E aí, Nath, assim, em uma visão bem simples, só para a gente entender, o ministro Flávio Dino deu essas duas decisões, suspendendo os penduricalhos, e alguns tribunais de justiça, algumas instituições falaram que os penduricalhos deles estavam previstos em resoluções do CNJ, em resoluções dos conselhos, em resoluções municipais, porque a decisão do ministro Flávio Dino suspendia esses penduricalhos, falando que era para suspender todos os penduricalhos que não estivessem previstos em leis. Só que ele não especificava quais as leis, então muitos tribunais se apoiaram aí em resoluções. O ministro Gilmar Mendes veio com outra decisão, também uma decisão monocrática, e falou, olha, todos esses penduricalhos, todas essas verbas indenizatórias estão suspensas, exceto as que estão previstas em leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, ele delimitou bem isso e deixou aí proibido, então, o pagamento desses penduricalhos. Acho que o tempo, né, para adequação é de 60 dias, mas aí ele deixou bem claro que não vale lei municipal, não vale portaria, não vale outras normas, o que vale é só lei aprovada pelo Congresso Nacional. Enquanto o Congresso Nacional não aprova uma lei, né, atendendo aos pedidos aqui do STF e prezando pelo respeito ao pagamento pelo teto constitucional, essa regra de transição vai ser construída entre o Congresso e o STF. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, também estava aqui no STF ontem para fazer essa negociação. E hoje, em plenário, a gente deve acompanhar também um pouquinho dessa discussão dentro aí desse referendo das duas medidas do ministro Flávio Dino. Perfeito. Manuela Alcântara trazendo, então, informações muito importantes de que depois do julgamento de quem mandou matar a Marielle Franco, que também deve ser decisivo, deve sair a decisão ainda hoje. Às 15h começa esse outro julgamento para falar sobre os penduricalhos e a Manu já traz aí que muito provavelmente, né, pelo que já vem sendo falado ali nos bastidores, os penduricalhos realmente vão cair de vez. Valeu, Manu. A Manu vai trazer mais um montão de detalhes ao longo da nossa programação aqui no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, e claro também no site, a partir da coluna dela, a coluna da Manuela Alcântara. Muito obrigada, Manu, um ótimo trabalho, viu? Obrigada, Nath. Manu que vai sair correndo lá para